Graça e paz, amados irmãos. Nas últimas duas reflexões que fizemos, falamos sobre Davi, um governo próspero, baseado em 1 Samuel capítulo 16. E nós falamos sobre algumas características de Davi. E hoje eu gostaria de concluir essas características citando outras, para que possamos, de fato, assumirmos esse perfil em nossas vidas como servos do Senhor. Em primeiro lugar, Davi era alguém, aliás, em quarto lugar, Davi era alguém que conseguia valorizar o culto. Ele valorizava o culto. Houve prosperidade no reinado de Davi porque um valor acentuado foi dado ao culto a Deus. Ele tomou todas as medidas cabíveis para trazer a Arca da Aliança para a cidade de Jerusalém, restaurando assim em Israel uma autêntica e viva adoração ao nosso Deus. Davi foi alguém que, de fato, se voltou muito para esse ambiente litúrgico, esse ambiente de adoração. Observem bem que, fazendo tudo isso, ainda mais, houve planejamento para a construção de um majestoso templo de Jerusalém, o qual foi construído mais tarde pelo seu filho Salomão. Havia em toda a administração de Davi zelo pela vida religiosa do povo. Ele era alguém que se preocupava com a religiosidade do povo, com a vida espiritual do povo. Quando o culto a Deus é valorizado pelos governantes e governados, pode ter certeza, há bênçãos divinas. Quando o povo se humilha, ora e busca ao Senhor, ele atende e abençoa a nossa terra, como está lá em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se me buscar de todo o coração, o Senhor assegura que vai nos ouvir dos céus. Fala-se muito que o Brasil é um país cristão, mas será que o cristianismo bíblico e reformado está presente de fato na nossa nação? O culto somente a Deus tem sido praticado pelos brasileiros? Eu quero que você reflita sobre essas questões. Um outro detalhe também na vida de Davi. 1.5. Reconhecimento do pecado. Amados, não se pode olhar para Davi e seu reinado apenas pensando num super-homem ou num reinado só de vitórias. A palavra nos mostra que ele experimentou momentos de fraquezas e pecados. É possível observar em Davi imperfeições de caráter, adultério, homicídio. Ele foi repreendido de modo hábil e amoroso pelo profeta Natã, e ele experimentou a graça do perdão divino. Você pode ver isso lá em Samuel, 2 Samuel, no capítulo 11. Mais uma vez citando JJ Algeive, ele diz que Davi foi chamado o maior santo e também o maior pecador do Antigo Testamento. Talvez seja por isso que o amamos tanto. Admiramos a sua força e compreendemos também a sua fraqueza. Amados irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é autêntica em apresentar o lado negativo de vários líderes do passado, mas sempre apontando para a recuperação da maioria deles. Mesmo sendo repreendido pelo profeta Natã, Davi não intenta mal contra ele. Pelo contrário, chega a dar um de seus filhos o nome de Natã. Está lá em 1 Crônicas, capítulo 3, verso 5. Ele recebeu a repreensão como sendo algo vindo do próprio Deus. Essa graça na vida de Davi faz com que ele consiga reconhecer as suas fraquezas, a soberba, a avareza, a ganância, o sexo e etc. Tem levado muitos, infelizmente, a pecar e a cair. O sentimento de poder e de grandeza tem contribuído para que muitos se tornem insensíveis diante de seus erros. Amados, é tempo de arrependimento, é tempo de confissão e perdão. Um governo e um povo que vivem na prática do pecado não pode, sob hipótese alguma, prosperar. E por último, uma liderança organizada. Somente um governo organizado pode prosperar. A Bíblia mostra que no reinado de Davi, a organização e o planejamento estão evidentes. Sua estratégia política sempre resultaram em vitórias. O seu planejamento para a construção do templo é algo admirável, chegando a montar o local para o construir, providências quanto ao material para a obra, escolha dos cantores, porteiros, sacerdotes, oficiais, instrumentistas, tesoureiros, enfim. É possível, queridos, lograr êxito sim nos empreendimentos quando há organização, quando há dependência de Deus. Até porque Deus ele é um ser organizado. E isto pode ser visto no início da criação, quando ele criou tudo de modo tão racional, lá em Gênesis 1 e 2.
Existem, é bem verdade, tecnologias avançadas que podemos utilizar sim. A igreja precisa ir ao encontro dos recursos que tiverem ao nosso alcance, pois para o Senhor tudo precisa ser sim de boa qualidade. Mas nunca podemos nos esquecer de um detalhe, de depender dele, somente dele. Ajuda-nos, Deus, a dependermos de Ti em todo momento das nossas vidas. Eu peço isso ao Senhor em nome de Jesus. Queridos, esse é o desejo do pastor Marcos Limeira. Amém.